O tema que me foi proposto aqui hoje é o Espírito Santo atuando na liderança. Então, se você gosta de anotar, é bom que anote. E eu quero ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 4, o versículo de número 24, que diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo atuando na vida da liderança. Mas antes de falar sobre o Espírito Santo atuando na vida da liderança, eu queria trazer para os irmãos uma breve exposição a respeito da doutrina bíblica do Espírito Santo. E eu quero começar dizendo que quando nós nos debruçamos a estudar o Espírito Santo, nós estamos estudando algo que foi conceituado de 3 formas diferentes. A primeira forma é que o estudo, a doutrina, a disciplina, a temática, a matéria do Espírito Santo é pneumatologia. E esta expressão pneumatologia é a junção de 2 expressões gregas. A primeira expressão é a expressão pneuma. E a palavra pneuma em grego tem a ver com hálito, tem a ver com sopro, tem a ver com vento, tem a ver com bafejar. Também e sobretudo tem a ver com espírito. A palavra hebraica para espírito é a palavra ruach ou ruach, que guarda também a mesma semântica, o mesmo sentido, o mesmo significado de sopro, vento, bafejar, halitar, tem a ver com o espírito. E a outra palavra que compõe pneumatologia é a palavra logos, que quer dizer estudo, tratado, conhecimento, expressão. Assim, a pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. E quando nós vamos estudar o Espírito, porque de forma mais restrita, pneumatologia é o estudo do Espírito. Agora, quando a gente pensa quais são e quantas são as espécies de espíritos que existem à luz da Bíblia, biblicamente falando, nós só temos 3 espécies de espíritos. A primeira espécie é a espécie divina, o Espírito da Trindade. A segunda espécie é a espécie angélica, o Espírito dos seres angélicos. E a terceira espécie, a espécie humana, a psique, a alma e a sede do ser humano, que é o seu espírito, ou o lado imaterial e incorpóreo do homem. De modo que, quando nós estamos estudando a pneumatologia, que é o estudo do espírito, é necessário que se aprofunde para dizer que nós aqui não trataremos do espírito humano, porque
A matéria que debruça-se sobre o espírito humano é antropologia bíblica. Nós também não trataremos do espírito angélico, porque é a matéria angelologia que tem isso por escopo e seu objeto. Então, qual é o espírito que procuraremos com temor e tremor e respeito, sempre dentro dos limites bíblicos, tratar aqui? É o espírito da Trindade. E dentre a Trindade, não falaremos da figura do Pai, porque isso estudamos em teontologia. Também não falaremos do Filho, porque isso é matéria da cristologia. Então nós falaremos de qual espírito? Da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. E para estudar o Espírito Santo, foi gerada uma nova expressão, uma segunda expressão, e essa expressão, ela se chama pneumarragiologia. E o que significa pneumarragiologia? É a junção de três expressões gregas: pneuma, que é espírito, logos, que é estudo, e hagios quer dizer santo. A palavra hagios, ela tem a ver com separado, tem a ver com consagrado, tem a ver com singularizado, tem a ver com puro, tem a ver com impecável, tem a ver com incontaminado. Então, quando nós estamos estudando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, quando nós estamos estudando o Espírito de Deus, então nós conceituamos melhor quando abordamos como pneumarragiologia, ou estudo do Espírito Santo. Agora, existe uma terceira expressão que fala sobre a doutrina, o dogma, o preceito bíblico do Espírito Santo, que é a expressão paracletologia. Paracletologia é a junção de duas expressões, paráclito e logos. E paráclito em grego quer dizer aquele que se coloca do lado, quer dizer consolador, quer dizer companheiro, ou num radical mais direto da palavra, quer dizer advogado. Advogado em latim é advocatus, é aquele que fala em favor e em benefício do outro. E quando advocatus é traduzido para o grego, traduz-se como paráclito ou paracleto. E essa expressão quer dizer aquele que consola e que se coloca do lado do outro. O Espírito Santo, ele age como consolador, ele age como fiel companheiro, e ele age como aquele que intercede por nós. É muito interessante que quando a gente vai ler 2 de João, diz assim: filhinhos, não pequeis, todavia, se pecardes, não se esqueçam, vocês têm junto a Deus o Pai um advogado, Jesus Cristo o justo. Mas quando nós lemos a carta aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 26 em diante, está escrito que nós temos um outro representante junto a Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não há palavra em nossa boca, quando não há criatividade em nossa mente, quando não há sentimento em nosso coração, quando estamos andando entregues aos nossos pensamentos e envolvidos com esse mundo e com essa terra, e que pensamos que Deus não está olhando por nós e para nós, o Espírito de Deus
está gritando o seu nome aos ouvidos de Deus, falando da sua situação aos ouvidos de Deus e intercedendo por cada um de nós junto a Deus. Quando nós vamos estudar o Espírito Santo, é muito importante que lembremos que a nossa fonte, que a nossa base, a única que tem a legitimidade, que tem a competência e que tem o valor para nós cristãos, pentecostais e assembleanos, de dar qualquer tipo de palavra e de ensino sobre o Espírito Santo, a nossa fonte não é outra senão a Bíblia Sagrada. Nós não queremos aprender o que dizem os teólogos, o que dizem os catedráticos, o que dizem os cursos de teologia sobre o Espírito Santo. Nós queremos aprender o que a palavra de Deus diz, porque ela é a única legitimada, autorizada, a única constituída por Deus como fonte mor e máxima da revelação do Espírito Santo de Deus. É interessante que o Senhor Jesus elegeu a Bíblia como a única fonte de saber digna de ser acolhida. Olha o que diz João 17:17. Santifica-os na verdade. E quando Jesus foi definir o que é a verdade, ele disse: a tua palavra é a verdade. Então, se há alguma verdade sobre o Espírito Santo, não nos virá a partir das experiências, a partir das revelações pessoais, a partir das subjetividades, mas nos virá da única fonte e absoluta fonte de verdade, classificada e reconhecida por Jesus. Santifica-os na verdade. É a tua palavra que é a verdade e que detém toda a verdade. Os apóstolos aprendiam na palavra de Deus. Aliás, eles não só aprendiam, como ensinavam a suficiência da Bíblia para nos fazer conhecer tudo sobre Deus. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Na mente de Jesus, quando ele queria saber algum assunto e queria que este assunto viesse da única fonte de verdade, Jesus lia a Bíblia, meditava na Bíblia, pensava na Bíblia. Quando os apóstolos vão vivendo suas vidas, eles vão demonstrando que eles creem que a Bíblia é a fonte de todo o saber, de toda a ciência, de toda a resposta. A Bíblia é a única autorizada a bater o martelo, a chancelar, a ratificar, a confirmar, a definir qualquer coisa. Os cristãos primitivos também, quando nós lemos sobre a região de Tessalônica, mais propriamente na cidade de Bereia, eles se reuniam para aprender, e eles não aceitavam qualquer ensino, a não ser aquele ensino que estava adequado, enquadrado, que estava assentado nas Escrituras. E não importava quem fosse o mestre, se Hilel, se Chamaí, se Paulo ou se Gamaliel. Os irmãos conferiam tudo o que ia sendo dito com o que estava escrito na palavra. Vejam o que diz Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. E aí Paulo vai dizer, aliás Lucas vai dizer em Atos, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram realmente assim. Na Reforma Protestante, no século XVI, o frei agostiniano Martinho Lutero,
Também João Calvino, reformador de Genebra, e Ulrich Zwingli, o reformador de Zurique, quando eles iam ensinar, eles partiam de uma premissa, a premissa de que a Bíblia é a única fonte de verdade. Inclusive, eles criaram os 5 pontos da reforma, chamados de os 5 solas da reforma. E um dos solas da reforma é exatamente o sola scriptura. O que quer dizer sola scriptura? Quer dizer somente pela Bíblia. Não interessa se é papa, não interessa se é cardeal, não interessa se é bispo, arcebispo, não interessa se é um pároco, se é um padre, se é um teólogo, se é um seminarista, se é um frei, não importa se é um indivíduo que vive no monastério ou que vive na academia, precisa submeter a sua mente, a sua alma, o seu coração, precisa submeter a sua vida, as suas intenções, à palavra de Deus, sola escritura. Quando nós voltarmos a esta origem, nós seremos mais maduros, nós seremos mais equilibrados, nós andaremos com pés mais fortes e mais firmes. E o chamado de Deus para nós é que meditemos no Espírito Santo, não a partir de nossas próprias experiências apenas, mas meditemos naquilo que a palavra de Deus fala sobre o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a fonte máxima para aprendermos sobre o Espírito Santo. A Bíblia é a fonte suficiente para aprendermos sobre o Espírito Santo. É a Bíblia Sagrada. Martinho Lutero certa vez disse algo que eu gostaria de reproduzir aqui esta noite, abre aspas. Eu fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, e nem sonhos, e nem mesmo anjos. Eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante, e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para a minha vida, quanto para aquela vida que há de vir. O que eu preciso é da Bíblia. Aliás, quem trouxe a Bíblia? Levante a Bíblia bem alto. Talvez você tenha a Bíblia no celular, então levante aí o version no seu celular. Faz assim, com a Bíblia Sagrada. Aleluia, esse culto aqui é um culto dedicado a Deus, em louvor e agradecimento a Deus, porque nós podemos aprender com a sua palavra. Quem tem a Bíblia tem saúde, tem vida, tem paz, tem alegria. Quem tem a palavra de Deus tem a maior de todas as fontes, a maior de todas as autoridades. Bendito seja Deus pela sua palavra. Agora, quando nós vamos para a palavra, nós descobrimos que o Espírito Santo ele tem uma natureza. E essa natureza, ela tem 2 vertentes dignas de serem mencionadas. A primeira vertente da natureza do Espírito Santo, que é digna de ser pautada aqui esta noite, é que o Espírito Santo é Deus. E é interessante que quem define o Espírito Santo como Deus é Jesus. Jesus definiu o Espírito Santo como Deus. Olha o que diz João 4:24. Deus é Espírito, e o Espírito é Deus. Na mente de Jesus, no coração de Jesus, na boca de Jesus, na vida de Jesus, o que vemos é Ele crendo no Espírito Santo, ensinando sobre o Espírito Santo como Deus. O Espírito Santo é Deus. O apóstolo São Pedro partilhava desta crença. E quando Pedro vai ter a conversa dele com o Ananias e com a Safira, que morrem dentro do templo lá em Jerusalém, Pedro vai falar algo muito interessante sobre o Espírito Santo ser Deus, em Atos capítulo 5,
versículos 3 e 4. Olha o que Pedro diz. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então ele diz: você mentiu ao Espírito Santo, Ananias, e você reteve parte do preço da herdade. E vendida esta herdade, não estava o dinheiro em seu poder? Por que então você formou esse desígnio em teu coração? E aí Pedro continua dizendo: você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Pedro entendeu que quando Ananias mentiu ao Espírito Santo, Ananias mentiu para Deus. Por quê? Porque para Pedro o Espírito Santo é divino, o Espírito Santo é Deus, e Deus é Espírito. O apóstolo São Paulo partilha dessa mesma fé, quando ele vai escrever aos irmãos de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18, ele vai usar o termo Espírito Santo e Cristo como termos intercambiáveis, ou seja, ele vai usar ambos para dizer que ambos são divinos. Então vamos lá, 1 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Então aqui no versículo 17, Paulo vai dizer que o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O contexto aqui de 1 Coríntios capítulo 3, é Paulo falando sobre Jesus. E quando ele vai falar sobre Jesus, ele vai deixar claro que na mente dele, no coração dele, no escrito dele, no ensino dele, na forma de ver dele, ele entende que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é divino, o Espírito Santo tem a deidade, o Espírito Santo tem todas as prerrogativas e qualidades de Deus. Isso perpassa pela igreja primitiva e chega na segunda fase de cristãos, nos cristãos patrísticos, nos cristãos da patrística, na era dos pais. E os pais da igreja também acreditavam assim. Em 325 depois de Cristo, no chamado credo niceno. O que é o credo? É uma confissão de fé. O que é o credo? É uma concatenação daquilo que se crê. É a forma como se lê, é a forma como se entende, é a forma como se compreende, é a forma como se crê. O credo é um resumo do que o indivíduo tem de fé dentro dele. E quando os irmãos se reuniram em Nicéia, na atual Turquia, em 325, eles produziram um documento. E nesse documento, que ficou conhecido como Credo Niceno, eles vão deixar lá um parágrafo para falar sobre o Espírito Santo. E o que é que eles vão dizer sobre o Espírito Santo? Eles vão dizer: nós cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Cremos num só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí eles vão dizer: e cremos também no Espírito Santo. Esse credo niceno de 325, ele passou por um processo de revisão. E em 381, os irmãos se reuniram em Constantinopla, lá na Turquia novamente. E lá em Constantinopla, eles desenvolveram uma outra manifestação de fé, chamada de credo niceno constantinoplano. E nesse credo niceno constantinoplano, foi novamente declarado pela igreja, na era dos pais, a segunda geração de cristãos, que o Espírito Santo é Deus. Eles confirmaram a crença, eles confirmaram a doutrina da divindade do Espírito Santo. Olha que interessante quando eles vão dizer no credo niceno constantinoplano: nós cremos no Espírito Santo, que é
o Senhor e que é vivificador. Nós cremos que ele procede do Pai e do Filho, e que juntamente com o Pai e com o Filho, ele é adorado e glorificado, e que ele falou por meio dos profetas. Por que na revisão do credo constantinoplano de Constantinopla em 381, foi necessário dizer que o Espírito Santo é a exemplo do Pai, é exemplo do Filho, digno de adoração? Porque alguns, sob o pretexto e sob o argumento de que na Bíblia não existe expressão direta de adoração ao Espírito Santo, tiravam ou queriam desfazer, ou queriam embotar, ou queriam liquidificar a doutrina da divindade do Espírito Santo. Então os pais se reuniram para dizer: o Espírito Santo, ele é o Senhor, ele é vivificador, ele procede do Pai, ele procede do Filho, e ele juntamente com o Pai e com o Filho é adorado e é glorificado. Por que não tem na Bíblia a expressão direta de alguém dizendo glória ao Espírito Santo? Porque o ministério do Espírito é levar corações a reconhecer o Pai, é levar os homens a se prostrar diante do Filho. Mas quando o Pai e o Filho são adorados, venerados, contemplados, celebrados, quando eles são aclamados, quando eles são reconhecidos, o Espírito está sendo adorado também. É possível levantar as mãos e dizer glória ao Espírito Santo de Deus. É possível dizer glória ao Cristo de Deus e dizer glória ao Pai. Nós não estamos infringindo nenhuma doutrina, nós não estamos cometendo nenhuma heresia. Por que não? Porque o Filho e o Pai só podem ser adorados se o Espírito conduzir os corações. Quando você vem para a igreja, você acha que você levanta a mão por causa do pedido do pregador, por causa da sua própria força, por causa da sua própria capacidade. Não, só abre a boca para dar glória, só louva o Senhor aquele que foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus, aquele que foi levado a isso pelo poder do Espírito Santo. Aliás, se nós estamos aqui hoje, é porque o Espírito nos conduziu. Se nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus, é porque o Espírito está abrindo o nosso coração. Ele está trabalhando e se movendo em nosso meio. No credo das Assembleias de Deus, produzido em 2017, no item 4, na página de número 22, demonstra que nós, assembleanos, nós cremos e confessamos a divindade do Espírito Santo. Olha o que diz o nosso credo: cremos no Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e com o Filho. Ele é Senhor e vivificador. Ele convence o homem e o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele regenera o pecador. Ele falou por meio dos profetas e ele continua guiando o seu povo. Aleluia! Eu quero dizer para você, jovem que está me ouvindo aqui, talvez você diga assim: eu devo ou não reconhecer o Espírito Santo como Deus? Eu quero dizer para você que você tem argumentos para reconhecer o Espírito Santo como divino. Não deixe dizerem que o Espírito é uma força etérea. Não deixe dizer que o Espírito é uma energia despersonalizada. Não deixe dizer que o Espírito é uma energia que procede da natureza. Não deixe dizer que o Espírito são impulsões de Deus que estão espalhadas pelo mundo. Não! Admita, creia e defenda, à luz de argumentos e à luz da palavra de Deus, que o Espírito Santo é Deus, faz parte da Santíssima Trindade e é digno também de ser adorado, de ser reconhecido e de ser celebrado. Aleluia! O Espírito Santo, ele é Deus também porque ele tem os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? São as características inerentes a Deus, as marcas de Deus. Você tem suas peculiaridades, suas especificidades, você tem suas marcas pessoais, e estas marcas pessoais formam quem você é. O Espírito de Deus também tem.
e nós encontramos no Espírito Santo as marcas de Deus Pai e as marcas do Filho. Nós encontramos no Espírito Santo os atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Em Lucas 1, 35 a 38, Gabriel disse para Maria: o Espírito de Deus te envolverá, e o Espírito de Deus, com o seu poder, gerará o corpo de Jesus no seu ventre. Nós sabemos muito bem que para ter um corpo é necessário ter o gameta masculino encontrando-se com o gameta feminino. É necessário ter os cromossomos do homem e os cromossomos da mulher, para que então haja uma fusão, aquilo gere células, gere tecidos humanos e vire um corpo. Este é o caminho natural, este é o caminho ordinário. Mas quando o Espírito onipotente de Deus toma, aleluia, glória a Deus, aquilo que é natural fica suspenso para aquilo que Deus quer seja feito e torne-se real. Foi isso que aconteceu com Maria. Não houve a participação do José ou de qualquer homem, mas do Espírito onipotente de Deus, que pode gerar tecidos, que pode gerar células, que pode gerar nervos, que pode gerar ossos. É o Espírito de Deus, aleluia. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face por gentileza, e se você puder dar uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor, dê, porque o Senhor, aleluia, através do seu Espírito age sobre nós, esse Espírito onipotente que pode fazer maravilhas. Agora, o Espírito não é apenas onipotente, ele é onisciente. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele penetra o interior de Deus. É interessante que, na sua onisciência, o maior argumento da onisciência do Espírito Santo é o capítulo 2, versículo 11 de 1 Coríntios, quando Paulo vai dizer que o Espírito de Deus penetra o coração de Deus. É interessante, no capítulo 1 de Romanos, que Paulo diz assim: o que de Deus se pode conhecer, Deus revelou. É como se Paulo estivesse dizendo: Deus só pode ser conhecido na medida que ele se revela. Na medida que ele não se revela, Deus é um mistério. Paulo diz: ninguém pode conhecer a Deus. Isso em Romanos. Mas quando chega em Corinto, Paulo desenvolve, Paulo aperfeiçoa. E Paulo diz: espera aí, nem todos têm Deus como mistério. Porque existe um que penetra as profundezas. Não só do homem, não só dos anjos, não só dos arcanjos, não só dos querubins, não só dos serafins, não só do passado, do presente, do futuro. Tem um que penetra as profundezas até de Deus, é o Espírito de Deus. O que Deus não nos revelou? Eu não sei, porque eu só sei o que ele revelou, mas o que ele não nos revelou, o Espírito conhece, o Espírito sabe, o Espírito desvenda Deus. Agora, o Espírito não é apenas onipotente, onisciente, ele também é onipresente. Ele está em todos os lugares, ele está em toda a criação, ele está presente sem interrupção, ele está em cada ser humano falando ao coração, ele está nas alturas celestes, ele está nas profundezas da terra, ele está em toda a história, ele está no meio do seu povo, no meio da natureza, no meio dos salmos e dos ímpios. No Salmo 137, como diz o C.S. Lewis, Deus se tornou um terror para o salmista. Porque a presença de Deus pode trazer paz, mas a presença de Deus, ela também pode trazer desconforto. E quando o salmista, ele faz uma pergunta lá no verso 7, ele mesmo responde: para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás aí. Se eu fizer lá no abismo a minha cama, eis que ali também tu estás.
Se eu tomar as asas da alva e habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Para onde fugiremos da tua face? Não há lugar que nos escondamos, não há lugar que nós nos aprisionemos, que nós nos refugiemos, que Deus não saiba, que o Espírito não visite. Não há recôndito na nossa alma, não há recâmara na nossa alma que não seja reconhecida, iluminada, visitada, esclarecida e discernida pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos vira do avesso. O Espírito de Deus conhece cada camada, cada tecido, Ele conhece cada partícula, cada átomo. Historicamente falando, chegou-se à conclusão que o átomo era a menor partícula existente, mas hoje os meninos aqui que estudam sabem disso, que existe uma partícula do átomo, da partícula menor que exista. No micromilésimo de tempo que exista, lá está a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. O Espírito, esse companheiro maravilhoso, ele é onipresente. Ele também é autoexistente e imutável. Ele não foi criado, ele não tem começo, ele não tem fim. O escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 9,14 que ele é o Espírito eterno. Ele não existe, ele é. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém impedirá. Aleluia! Ele é autoexistente. Ele não depende do início. Foi o São Tomás de Aquino que um dia colocaram São Tomás de Aquino na parede e disseram assim: São Tomás, você diz que não existe coisa sem causa, então qual é a causa de Deus? Aí ele diz: Deus é o causador sem causa. Ele é o único causador que não tem uma causa. Por quê? Porque ele é autoexistente. Não havia dimensão, não havia espaço, não havia tempo, não havia nenhum tipo de percepção existencial, mas ele já estava lá, glorificado, adorado e celebrado, porque ele é autoexistente. O Espírito também, ele é impecável, ou seja, ele é santo. A expressão santo em hebraico é a expressão kadosh. A expressão santo em grego é a expressão hagios. A expressão santo em latim é a expressão sanctus. E o que significa isso? Significa separado, consagrado. Significa que ele não pode mentir. Significa que ele não pode negar a si mesmo. Significa que ele não pode contrariar a sua palavra e a sua natureza. O Espírito é santo e é santificador. Talvez você entrou aqui hoje e você traga na sua mente algum pecado. Um pecado que você cometeu ontem, semana passada, há alguns dias. E você diga assim: será que é possível que eu saia desse culto purificado? Pelo homem você não pode ser purificado. Talvez você seja apontado, discriminado, segregado, marginalizado, mas pelo Espírito santificador, sim, você vai sair daqui santificado. Nós vamos sair daqui santificados pelo Santo Espírito de Deus. Agora, o Espírito Santo, ele não é Deus apenas porque tem os atributos de Deus e porque algumas pessoas o reconheceram como Deus, mas ele também é Deus porque ele atuou conjuntamente com o Pai, de modo que a Trindade atuou com as mesmas atribuições. Ele atuou na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2 diz o quê? E a terra era sem forma e vazia, mas quem estava lá? O Espírito Santo de Deus estava lá. Ele atuou na história de Israel.
É claro que Deus chamou Israel, é claro que Cristo se revelou a Israel, mas Isaías 63, 10 e 11 diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que lhe se tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, e disse: onde está aquele que fez subir do mar, que fiz subir do mar, com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito? É interessante que a gente pensa que o Espírito não atuou no Antigo Testamento, que o Espírito não atuou em Israel, mas se teve homens poderosos em Israel, foi por causa de terem sido apoderados, fortalecidos, inspirados e dominados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus desceu com o teu Espírito sobre Davi, e Davi fez proezas. A Bíblia diz que Deus desceu com o seu Espírito sobre Moisés, e Moisés fez proezas. Sansão fez proezas, os profetas profetizaram, de modo que mesmo na antiga aliança, mesmo sobre Israel, o Espírito de Deus agia com o Pai e agia com o Filho. Agora, o Espírito Santo vai agir também na vida de Cristo. Em Lucas 1,35, diz que no nascimento de Jesus, Maria foi envolvida pelo Espírito Santo. Em Mateus 3, 16, 17 diz que no batismo de Jesus, o Pai falou, o Filho foi batizado, mas o Espírito o consagrou. É muito interessante que quando Lucas vai definir o ministério de Jesus, lá em Lucas capítulo de número 10, versículo 38, ou Atos 10, 38, Lucas vai dizer: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte, fazendo o bem e livrando os oprimidos do diabo. Cada vez que Jesus curava, o Espírito estava lá. Cada vez que ele expelia um demônio, o Espírito estava lá. Cada vez que ele ressuscitava o morto, o Espírito estava lá. E o Espírito está aqui. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face. Abra sua boca e dê uma palavra de adoração, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Aleluia! 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 O Espírito Santo, ele atuou e atua na salvação. Jesus disse a Nicodemos: quem é nascido carne, é material, é limitado, é fraco, é corruptível, é corruptor, é passageiro, é efêmero, é transitório. Quem nasce carne é carne, mas eu tenho uma proposta diferente. Eu quero que você nasça de novo, não nascendo mais da carne. O Nicodemos disse: mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus falou: não é nisso. Nesse sentido, isso aí é o nascimento biológico, o nascimento anatômico, o nascimento fisiológico, o nascimento corpóreo. Não é nesse aspecto. Eu quero apresentar para você um novo nascimento, o nascimento do Espírito, o nascimento da palavra. Aquele que é nascido do Espírito, aleluia, é homem e mulher espiritual para a glória do Senhor. E é interessante que Paulo vai dizer que o homem que é nascido do Espírito torna-se espiritual. Ele a tudo discerne, mas de ninguém ele é discernido. A coisa mais fantástica que existe, a coisa mais impactante que existe, é um homem controlado pelo poder do Espírito. Todas as ciências não conseguem compreender, todas as capacidades e faculdades humanas não conseguem descrever, porque um homem tomado pelo Espírito, ele discerne a tudo, mas de ninguém ele é discernido. Aleluia! Deus quer nos levar a esse status, Deus quer nos levar a esse nível, ao nível de homens espirituais,
guiados pelo Espírito, mentes guiadas pelo Espírito, aleluia, sentimentos guiados pelo Espírito, boca guiada pelo Espírito, audição guiada pelo Espírito, mãos guiadas pelo Espírito, pés guiados pelo Espírito, criatividade guiada pelo Espírito. O homem espiritual, ele discerne a todos, mas de ninguém ele é discernido. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Também na condução da igreja, o Espírito Santo atua com o Pai e com o Filho. Olha o que João diz em João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês, nascidos de novo, vocês regenerados, vocês perdoados, vocês escolhidos, vocês chamados, vocês salvos, vocês cujos nomes estão inscritos no livro da vida, vocês que foram selados pelo Espírito de Deus, vocês que se tornaram tabernáculos e moradas do Altíssimo, vocês casas de Deus, vocês servos de Cristo, vocês, aleluia, podem conhecer, falar com Ele, andar com Ele, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Quantos sentem na vida essa presença do Espírito? Aleluia, aleluia, aleluia. Ele age, aleluia, na igreja. A igreja não está apenas na mão do pastor, a igreja não está apenas na mão dos homens, a igreja é o rebanho de Cristo, e quem conduz a igreja é o Espírito de Deus. Talvez você esteja achando que você veio aqui nessa EBJ com os seus próprios pés, porque o seu líder te convocou, mas eu quero dizer para você que não, quem te trouxe aqui foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer que você se encha dele, quer que você dê lugar para ele, quer que você sinta a glória dele, sinta a presença dele, quer que você saia daqui cheio da graça e da unção dele. Aleluia! Agora, para terminarmos, o Espírito Santo não é apenas divino, o Espírito Santo também é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ou seja, o Espírito tem os elementos constitutivos de uma pessoa, e os elementos constitutivos da pessoalidade são a razão, a emoção e a volição. E o Espírito Santo, ele tem razão, ele tem volição e ele tem emoção. Ele não é uma força, ele não é uma energia. Um dia, eu acredito que já contei para os irmãos isso, mas vale a pena contar de novo. Nós estávamos no encontro de casais lá na nossa igreja, e de repente começamos a cantar aquela música: chove, chove, chuva, chuva de poder, chove na minha vida que eu quero ver. E de repente os irmãos estavam atrás, eu também estava atrás assim, e um irmão veio chorando para mim, mostrando o braço dele, e dizendo assim: pastor, o Espírito Santo está aqui. Falei: por que o Espírito Santo está aqui? O Espírito Santo está aqui porque meu braço está molhado, acabou de sorver agora aqui a água, a presença do Espírito Santo. Eu falei: mas você acha que o Espírito Santo é água? Aí ele falou: com certeza. Aí eu fui na frente assim, tinha um obreiro gaiatinho num dia quente, jogando água para trás. Quando estava falando chove, chove, chuva, ele jogava água e caiu no irmão, o irmão achando que era o Espírito Santo de Deus. O Espírito não é água. Um dia, uma bispa lá de São Paulo estava num programa de grande repercussão na nossa nação, e aí a bispa foi perguntada por uma apresentadora: o que é o Espírito Santo para você? E aí ela disse assim: o Espírito Santo é uma coisa bem quentinha aqui dentro de mim. Esse negócio de coisa quentinha é um chocolate quente. Por exemplo, se você pegar um leite ali bem quente, e você pegar umas 3 ou 4 colheres de chocolate e jogar dentro,
Depois você pegar uma barra de diamante negro e jogar e misturar, e fervendo, aquilo borbulhando, você tomar, você vai ver descendo uma coisa quente, mesmo assim, em você. O Espírito não é isso, o Espírito é uma pessoa, ele tem razão, ele tem emoção, ele tem volição, ele é uma pessoa tão pessoal, como essa pessoa que está aí do seu lado, ele é uma pessoa, ele tem razão, isso quer dizer, ele tem inteligência, o Espírito ele tem intenções, o Espírito não faz nada sem reflexão. É interessante que Jesus, ele precisava passar por Samaria. Ele não faz nada sem intenção. Ele não está no lugar errado, na hora errada, sem querer, por acaso, por destino, por azar. Não, o Espírito tem intenções. Ele tem pensamento. Ele tem inteligência, arrazoamento, criatividade, ele tem intelecção, ele tem arrazoamento, ele tem raciocínio, ele tem reflexão, ele tem inteligência. Olha o que diz Romanos 8:27, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele tem intenções de te favorecer, e ele tem a inteligência para falar com Deus. O Spurgeon disse que os irmãos entregavam uma carta para ele entregar na prefeitura de Londres, para pedir algum tipo de auxílio. E ele pedia liberdade para os irmãos para ler a carta. Quando ele terminava de ler a carta, ele dizia assim: essa carta não vai ser atendida. Então ele ia lá e reescrevia a carta com os termos certos, protocolava e logo ele era atendido. E aí ele faz uma comparação com a forma como o Espírito de Deus trata conosco. A gente faz cada tipo de oração que, se subisse, não passava de jeito nenhum no crivo do céu, na triagem angelical não subiria. Mas quando a gente ora aqui, aleluias, com as nossas palavras, às vezes sem palavras, às vezes com choro, às vezes com lágrimas, às vezes com lamúrias, às vezes com balbúcias, às vezes com expressões e às vezes de forma inexpressiva. Quando a gente ora aqui, o Espírito toma a nossa oração e ele vai mudando a nossa oração com sabedoria, com inteligência, e ele vai confeccionando a nossa oração até que ela chega diante de Deus de uma forma que Deus nos ouve, de uma forma que Deus nos atende. O Espírito é inteligente, o Espírito tem capacidade de falar. Em Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus fala através da sua palavra, mas Deus fala também através do Espírito Santo. E ele fala através do Espírito Santo, trazendo intuições para nós. E quando nós vamos seguindo aquelas intuições que são direções do Espírito Santo, e a gente vai aonde tem que ir, fala com quem tem que falar, faz o que tem que fazer, guiado pelo Espírito, o Espírito de Deus trata de gerar os resultados. Na nossa juventude, é normal que a gente ouça Deus pelas vias objetivas, ordinárias, aquelas esperadas, igual Samuel, que não conhecia ainda o nível da voz de Deus. E aí ele vai e diz: se você ouvir mais uma vez essa voz, você vai se colocar de pé e você vai dizer: fala, porque o teu servo está escutando. Quando a gente é novo na carreira da fé, a gente só ouve Deus através de blocos, através daquilo que é duro, através daquilo que é objetivo. Mas quando nós vamos tendo carreira com Deus, nós vamos ouvindo o sussurrar do Espírito de Deus em nosso coração. Nós vamos ouvindo
as menores sugestões do Espírito, e a gente vai indo por aqui, vai indo por aqui, e vai indo por aqui, e alguém diz: quem que o está conduzindo? É a sua própria mente? É o seu próprio coração? Não, é o Espírito de Deus que está falando no seu interior e está guiando através das intenções, das impulsões, das intuições, porque o Espírito fala. Um dia eu fui visitar minha irmã e eu preguei, e quando terminei de pregar, eu senti um desejo de passar na padaria e comprar lá algumas coisas, e aí eu comprei e levei para minha irmã. Quando eu cheguei na minha irmã, numa condição de vida boa, quando eu cheguei lá na minha irmã, a minha irmã começou a chorar. Aí ela pegou nas minhas mãos, a gente entrou, ela fez o café, a família dela inteira estava assim, né, a roda da mesa, e eu tinha sentido muito forte no meu coração, fazer aquela compra e levar lá, uma coisa boba, mas eu senti uma impulsão, e de repente a minha irmã começou a chorar com a família. E ela disse assim: Henrique, hoje nós estamos sem nada aqui em casa. E a gente estava orando aqui. E Deus falou: eu vou falar no coração de alguém para atender você. Aleluia. Ela falou: eu te liguei, não, você estava sabendo? Não. Ela disse: a situação está assim, assim, assim aqui, e nós não temos nada. Mas Deus falou ao teu coração. Deus falou ao teu coração. E Deus falou ao teu coração. Levante a sua mão, jovem, eu quero dizer essa palavra para você. Que você consiga, que nós consigamos, aleluia, abrir o ouvido, abrir a nossa mente, a nossa alma, para ouvir as sutilezas do Espírito Santo. O Espírito nos guia através do brado da pregação, através das trombetas de anjo, mas Ele nos guia também através de sugestões, através de intuição, e através de palavras que nós ouvimos no nosso coração, em que Deus diz: vai, faz, e você faz, e aquilo não é da tua mente, aquilo não é do teu coração, aquilo é o Espírito de Deus te guiando. Aquilo é o Espírito Santo de Deus te guiando. Aleluia, aleluia. Lá em Barueri nós temos um irmão que a gente conversa bastante sobre isso. Ele contou uma experiência. Diz que Deus falou para ele assim, que a esposa dele estava perturbando ele por causa da calçada. Aí Deus falou para ele assim: levanta dessa cama, vai lá e prepara a calçada. Aí ele foi assim na carteira dele, não tinha dinheiro nenhum. E ele falou assim: poxa Deus, vou preparar a calçada, mas não tem dinheiro para comprar cimento, concreto. Aí Deus falou: prepara a calçada, prepara a calçada. Aí ele foi e falou para a esposa dele, 7 horas da manhã: vou preparar a calçada. Aí ela disse: hoje que nós não temos dinheiro? Aí ele diz: não, mas Deus falou aqui dentro que hoje Ele vai mandar concreto aqui, hoje. Aí, não, impossível. Mas ele preparou a calçada. Aí os vizinhos passaram 9 horas da manhã, e aí? Não, vou estar comprando as coisas? Não, Deus falou para mim que vai chegar concreto aqui hoje. Mas como? Não sei. Vai cuidar da sua vida, deixa eu cuidar da minha, vai lá. Quem é espiritual, a todos discernem, de ninguém é discernido, cuida da sua vida. Já viu aquele hino? Toma conta da tua vida, vai tomar. Aí o rapaz foi embora. Aí foi meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando foi 6 horas da tarde, ele estava recolhendo as ferramentas, um pouco desanimado. Um caminhão, uma bitoneira chegou. O rapaz disse: meu amigo, estava enchendo uma laje, não coube tudo lá na laje, e eu vou para o interior, não posso deixar esse concreto aí não. Estou precisando jogar o concreto, não tem lugar nenhum para jogar, não posso jogar aí? Aí ele falou: claro que pode. Ele encheu toda a calçada dele. Deus quer falar mais ao nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. O Espírito também ensina, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, aliás, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque ele tem razão, mas ele é uma pessoa também porque ele tem emoção, ele tem sentimentos. Nós já lemos aqui Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, que fala que ele ora, ele clama com gemidos inexprimíveis.
O que é um gemido inexprimível? É um gemido que não se pode abafar, que não se pode travar. É um grito que não se pode calar. O Espírito de Deus não tem quem o amordace, não tem quem o encerre. Quando Ele vai clamar por nós, aleluia, Ele clama com voz alta, Ele clama até que a voz dele encha todo o céu. Aleluia, glória a Deus. Um rabino judeu, explicando a intercessão do Espírito Santo de Deus por nós, com gemidos inexprimíveis, ele diz que ele clama tanto a Deus por nós, de uma forma tão sentimental, que ele vai criando no céu lembranças nossas. E quando Deus vai andando pelas mansões celestiais, Ele vai aqui ou acolá se encontrando com as lembranças nossas que o Espírito vai criando diante de Deus. O Espírito vai trabalhando de forma que Ele não deixa Deus esquecer-nos, de forma que Ele não deixa Deus, aleluia, nos ignorar. Ele vai intercedendo por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Agora, Ele não só geme com gemidos inexprimíveis, Ele também se entristece com os pecados. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. E por fim, o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Tiago 5:4 diz: ou cuidais vós, que é em vão que a Escritura diz, o Espírito que habita em vós tem ciúme de vós. O Espírito tem ciúme da sua noiva. O Espírito tem ciúme do seu povo. Quando a gente começa a flertar com o pecado, com os vícios, com as manias, quando a gente começa a flertar com as coisas erradas, o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele tem ciúme de nós. E por fim, o Espírito tem vontade, tem volição, tem apetecimento, tem livre-arbítrio, tem poder de escolha. O Espírito Santo de Deus manda, Ele escolhe, Ele manda. Por exemplo, em Atos 13, foi Ele que mandou separar Paulo e Barnabé para uma grande e maravilhosa obra. Em Atos 16, foi Ele que impediu Paulo de entrar na Ásia e entrar em Bitínia. Quando Jesus saiu do Jordão, em Mateus capítulo de número 4, foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus para o deserto. Jesus foi para lá por vontade do Espírito Santo. O Espírito tem vontade. Em 1 Coríntios 12:13 diz que os dons são dados, não porque buscamos, mas os dons são dados pela vontade do Espírito Santo de Deus. Que Deus queira esta noite derramar dons sobre as nossas vidas. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus queira derramar dons sobre as nossas vidas. Muitos são os dons, mas é o Espírito Santo que derrama esses dons sobre a igreja. Eu quero terminar contando uma experiência para vocês. Eu comecei a pregar muito cedo. E quando eu fui pregar, eu tinha vergonha de pregar no ambiente pentecostal e não falar em línguas estranhas. Então eu estava pedindo a Deus para que Deus me batizasse no Espírito Santo. E eu orei, pedi, clamei, supliquei. E eu vou dizer que eu até exagerei um pouco. Tinha um irmão lá que me deu uma receita. Ele disse: você tem que falar glória, glória, glória. E eu disse: como é isso? Aí ele: vai repetindo glória. E eu comecei: glória, 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 glória. E eu cansava. Aí ele batia e dizia: fala de novo. E eu: glória, 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 glória. Cansava. O outro irmão disse: você tem que ir para o monte. Porque se você for para o monte, lá no monte, você vai receber o batismo do Espírito Santo. E eu fui para o monte. Foi muito interessante que um dia eu fui para o monte e eu me perdi do grupo que eu estava. E eu entrei num grupo assim de espíritas, umbandistas,
E quando eu cheguei, eu estava no meio dos umbandistas lá, e deu um medo terrível, porque eu não sabia onde os irmãos estavam. Para os irmãos terem ideia, naquele dia um umbandista largou a roda de busca dele lá, e foi me levar lá onde estavam os irmãos, que eu me perdi. Eu me lembro que uma vez eu fui na frente, aí tinha um pregador que dizia assim: você repete tudo que eu disser. Tá bom, tudo bem. Aí ele, e decanta as neves, e decanta as neves. Aí ele, vai, e decanta as neves. Ele queria que pegasse assim, sabe, como um carro, o motor, você puxa assim. Um dia eu desanimei. Se eu não vou buscar mais batismo no Espírito Santo, eu não quero saber disso. Aí ia ter uma vigília, e a minha irmã chega para mim e diz assim: Henrique, vamos na vigília? E eu disse: vou nada. Aí ela: não, mas vamos lá, vai ter batismo no Espírito Santo, vai ser uma bênção. Vou nada. Aí ela: fulana vai estar lá. Aí eu: fulana? Bênção, então beleza. Então recebi agora uma mensagem que eu tenho que ir nessa vigília. E eu fui, e eu confesso para os irmãos que eu não fui lá naquele dia para buscar o Espírito Santo. Eu fui aquele dia porque eu queria dar uns beijos. Eu estava doido para minha irmã dar uma sopa, para eu pegar a irmãzinha e levar lá na cantina. E aí no meio das cantinas, você sabe o que podia acontecer, só Deus sabe. Está na mão de Deus, você está para o que deve é. E aí então, quando eu estava lá naquela minha angústia para minha irmã me dar uma brecha, a minha irmã pegou e falou: dá uma olhada para o púlpito. Tinha um senhorzinho, muito simples. Ele subiu aqui no púlpito, pegou o microfone, e ele disse: Deus falou comigo, que hoje vai batizar jovens aqui. Quem quer ser batizado, vem aqui à frente agora. E aí, então a minha irmã falou: vai lá na frente. Eu disse: eu vou nada, vai você. É bom até que você vá mesmo, porque eu... com a irmã aqui. Vai. Aí ela: não, você vai. E ela me pegou meio que pelas costas assim, colarinho, me levou. Eu dobrei o joelho lá, doido para que aquela oração acabasse logo. Quando eu estava lá assim meio, poxa vida, antes minha irmã veio me colocar, poxa vida, hoje eu estava pensando diferente. De repente veio aquele irmão, desceu, colocou a mão sobre minha cabeça e disse: jovem, até quando você vai perder tempo com o mundo? Eu vou abrir a sua mente. Eu vou dar esclarecimento para você na minha palavra. Você vai pregar a minha palavra, jovem. Agora você fica perdendo tempo com o mundo, desmotivado. Eu vou te usar poderosamente. Levante essa cabeça e busque a minha face. Procura colocar a sua vida no centro da minha vontade, porque eu vou fazer uma obra extraordinária e espetacular através da sua vida. Quando eu ouvi a voz de Deus é muito impactante. Quando eu ouvi a voz de Deus, eu tremi. E aí ele falou assim: como sinal de que eu estou falando com você, receba uma coisa que você está me pedindo há muito tempo. Isso é por graça. Quando ele falou aquilo, eu senti a virtude do Espírito de Deus descer sobre mim. Aleluia! Eu senti uma alegria no meu coração, e aquela alegria foi se tornando tão insustentável, incontrolável, que aquilo veio para minha garganta, até que veio para minha boca, e eu falei em línguas estranhas. Eu me lembro que quando eu estava falando em línguas estranhas, eu amei tanto receber aquela virtude de Deus, que eu fiquei na dúvida se eu estava falando por mim mesmo, ou se eu estava realmente recebendo o Espírito Santo. E ao mesmo tempo que eu parava para tentar entender o que eu estava falando, outro lado da minha mente pensava em não parar, porque eu não queria perder aquilo. Eu sei que eu fiquei falando em línguas estranhas. A minha irmã me levou para o banco falando em línguas estranhas. Eu fiquei a noite inteira falando, eu parecia um louco. Quando foi no outro dia, eu ia pregar em Dayatuba, interior de São Paulo. E quando eu fui no ônibus, eu não aguentava alguém dizer paz do Senhor. Eu não aguentava ouvir um som de um hino, que eu já falava em línguas. Quando eu desci do ônibus lá em Dayatuba, o pastor veio nos buscar na porta, assim, meio perto da casa dele. Aí quando ele chegou, nós descemos do ônibus, ele disse: a paz do Senhor.
Eu comecei a falar em línguas estranhas, eu desci do ônibus igual louco, falando em línguas. Aleluia! Aí a minha irmã disse, ele foi queimado no fogo hoje. O Espírito quis fazer isso com ele hoje. Ele abriu lá um quarto para mim na casa dele. Eu tinha que pregar à noite, eu não tive como preparar nada para pregar. Por quê? Porque eu fiquei falando em línguas estranhas o tempo todo. Depois eu me troquei falando em línguas estranhas, eu vim para o culto, não preguei nada, só falei em línguas estranhas. Aí eu fui trabalhar na segunda-feira, eu era operador de uma máquina, a gente fazia folhados lá na máquina. E eu estava aqui operando a máquina, e de repente o Espírito de Deus me visitava. Eu comecei a falar em línguas estranhas na máquina, eu larguei a máquina, saí correndo da fábrica, fui para o banheiro, fechei a porta, aleluia, porque eu recebi a virtude do Senhor. Isso é dado, aleluia, não porque existe uma técnica, isso é dado não porque existe um protocolo, isso é dado pela vontade do Espírito, isso é dado porque o Espírito deseja dar e deseja derramar. Quantos acreditam aqui que ainda essa virtude é para nós? Quantos acreditam? Eu tenho uma amiga advogada, ela está estudando para juiz também, e ela está fazendo concurso e tal, e esses dias ela falou para mim, eu estou buscando o Espírito Santo, e eu quero muito receber. E aí depois de uns dias ela me contou uma coisa, ela disse que ela estava no ônibus indo para o fórum, toda arrumadinha de taier, toda alinhadinha, ia fazer lá uma audiência. De repente, quando ela estava no ônibus, ela com a playlist dela ouviu um hino, e no meio daquele hino o Espírito de Deus desceu sobre ela, no meio do ônibus. Ela começou a sentir uma alegria, não tem protocolo, não tem diploma, não tem carteirinha da OAB, não tem nada, é o poder de Deus, é a graça de Deus. Ela puxou a cordinha, ela desceu no primeiro ponto, e ela disse que quando ela chegou no ponto tinha um monte de gente. Aí para não passar vergonha ela foi para trás do ponto, e ela disse que colocou a mão assim na parede atrás do ponto, baixou a cabeça, e o Espírito de Deus a batizou no ponto de ônibus. Levante a sua mão, essa virtude é dada pelo Espírito de Deus a quem busca, a quem quer. O Espírito Santo de Deus vai ministrar batismo no Espírito Santo com poder, com virtude e com graça. Isso é para você, fala para o seu irmão, isso é para você. Aleluia, não ignora isso, isso é para você, isso é para nós, não ignora isso, não ignora. Eu estava pregando esses dias, e aí eu estou lá pregando daqui a pouco, numa escola dominical. Daqui a pouco eu estou pregando assim, quando eu vejo o irmão começa a falar em línguas, a igreja se alegra. E aí eu disse, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu fiquei até um pouco irritado, porque eu gosto de ensinar. E aí quando eu estava lá, o irmão falando em línguas, e eu fiquei assim, aí eu terminei, mas a igreja não parava de dar glória. Aí quando eu fui sentar, o pastor levantou, bradando e glorificando a Deus, e disse, ele é o superintendente da escola dominical, já é bom ensinador aqui nessa igreja, professor, tal, mas ainda não tinha experimentado a virtude do Espírito. Mas enquanto a palavra estava sendo exposta, o Espírito resolveu, aleluia, descer sobre ele. Fala para o seu irmão, isso é para você, isso é para nós. Aleluia, Deus quer uma juventude formada, que fale outros idiomas, que viaje para fora do país, mas que acima de tudo seja dominada pelo Espírito, iluminada pelo Espírito, dirigida pelo Espírito, agraciada pelo Espírito de Deus. Urabacandoremachurabai, urabacandaramai. Você acredita que isso é para você? Você acredita que isso é para você? Oh, aleluia! Se você puder, coloca a mão no ombro desse irmão que está aí do seu lado. Urabacandaramachurabai. Isso é para nós, irmãos. Oracandoremachurabai. Aleluia! Esses dias serão dias gloriosos aqui nessa igreja.
Deus vai afiar muitos jovens aqui. Aleluia. Deus vai desafiar muitos jovens aqui. Deus vai preparar e vai encher. E você vai ser usado poderosamente, poderosamente, poderosamente em nome de Jesus.